Pai do Senhor Jesus para todos os irmãos. Eu sou o Paulo da Cláudia. Eu sou a Cláudia do Paulo, paz do Senhor. Estamos juntos. Deus abençoe os irmãos do Seminário de Casais, amém? Graças a Deus, né? Nós estamos aí para fazer um trabalho com vocês hoje. Nós vamos dar uma aula, mas primeiro vamos estar orando, pedindo a Deus que cubra a nossa casa. Nunca a família foi tão atacada como nesse tempo. Onde a igreja, a família, ela tem entrado por caminho, tem surgido tantas coisas, tantas mudanças, mudando os padrões de família, e as coisas estão bem complicadas, mas vamos estar orando. Nada a gente consegue vencer sem oração. Pai, eu te louvo por esse momento, eu te louvo pela oportunidade que nós temos, o privilégio de estar falando a essa família que nos assiste, nessa programação, nesse curso para casais. Deus, eu tenho certeza que vai gerar um novo casamento. Amém. Peça ao Senhor, Deus vivo, que o Senhor venha dar o teu toque, porque se o Senhor não estiver conosco, como diz João 15:5, quando diz que sem mim nada podeis fazer, nós reconhecemos a soberania do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família. E se, ó Deus, o Senhor não estiver conosco, será apenas uma aula sem qualquer tipo de inspiração ou mudança. Mas se o Senhor estiver conosco, haverá mudança em nós e a mudança na vida também naqueles que nos assistem. Em nome de Jesus, que cada casa seja visitada pela sua presença, que o teu Espírito passe por cada lar nesta noite, neste dia ou nessa tarde que estiver sendo assistido essa nossa gravação. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Pastora está com a palavra, ou eu vou começar, Pode você. começar. A gente já trabalha com casais há muitos anos e hoje eu quero falar sobre a questão de um casamento estável, né? Como hoje a família ela tem sido bombardeada, né? Eu que faço direito, a gente tem visto, hoje já não é mais o casamento de homem e de mulher, mas agora mulher com mulher, homem com homem. A coisa está meio complicada no nosso ordenamento, mas nós ainda conservamos, né, aquilo que a Bíblia diz, né, deixará o homem, seu pai, sua mãe, unir-se-á sua mulher e ambos serão uma só carne. Mas vamos trabalhar um pouco da grande dificuldade de você permanecer casado, né? Eu costumo pensar, pastor, assim, você começa aquela corrida, quem já correu, já fez física, já correu. Quando você faz uma corrida, você tem aquele pique, você começa naquela velocidade, dando tudo, mas quando você percorreu aí 50 metros, 100 metros, você já não está com a resistência lá do quando você começou. E quando você chega aí, de repente, a 1 quilômetro que você está correndo, a tua resistência não é a mesma, mas que você estava lá no início, e você vai perdendo a força. É a mesma coisa de você pegar aí, quem gosta de carregar, um saco de cimento, 50 quilos, se você anda 50 metros, eu até brinquei hoje na nossa célula, e eu falei assim, se você pegar um saco de cimento, andar 50 quilos, andar 50 metros, quanto que ele vai estar pesando? Os irmãos 300 quilos, eu falei, não, o mesmo 50 quilos, ele vai pesar 50 quilos quando você andar 50 metros com ele. A questão é a tua resistência, que ela acaba. Você já não tem mais a resistência do início. E casamento, você manter o casamento, começou desde o lado sentimental, do lado romântico, né? Beijo, abraço, essa questão do namoro, muitos casais já não conservam mais isso. Então, essa questão da estabilidade é algo muito importante, né? Algumas coisas que nunca podem faltar num relacionamento de marido e mulher, ou até mesmo para que uma família possa ser completa, né? Para que a mulher complete o marido complete a esposa e também venha trabalhar com os filhos. Se você é um casal que tem só você e sua esposa, é um tipo de vida que vocês têm. Quando surgem os filhos,
Aí é uma nova fase. Geralmente nós gastamos muito esforço, tanto o homem como a mulher, para se dedicar aos filhos, e às vezes a gente se esquece um do outro, né, pastora? Se esquece e isso fica bem complicado. Se você quiser falar alguma coisa, né, fica à vontade. Eu lembro uma vez, eu vou contar uma historinha para vocês, de um desenho animado que eu assisti, que era Os Sete Anões e a Branca de Neve. Era uma historinha. Só que nessa história, os sete anões, todos eles se chamavam Zé. Todos eles se chamavam Zé. E, ô Zé, você tem o que na tua casa? Eu tenho isso. Então, cada um deles gostavam de uma coisa em particular. Um gostava mais só de laranja, o outro só de maçã, o outro só de banana. E aquele que gostava de banana, ele não dava banana para ninguém. Eles eram um individualista e apegado naquilo que eles gostavam. Um dia chegou a Branca de Neve e aquele que tinha banana não podia dar só banana para Branca de Neve. Então todos eles tiveram que fazer uma mesa, e naquela mesa eles colocaram tudo aquilo que eles tinham de melhor. Então cada um que gostava de uma particularidade, o que comia maçã nunca comia banana, porque o que comia banana não dava banana para aquele que comia maçã. E assim era a vida deles, anos e anos. Quando chegou a Branca de Neve, eles pensaram, o que nós vamos fazer para ela? Aí cada um tirou um pouco do que tinha. Quem tinha maçã tirou das maçãs e colocou na mesa, e aquele que tinha banana colocou e ficou repleta de frutas, e eles começaram aí com aquilo, por causa da Branca de Neve, e todos eles comeram aquilo que os outros gostavam. E nunca mais eles viraram individualistas. Eles perceberam que quando eles se unem para partilhar aquilo que eles têm, todos são beneficiados. E o casamento ele é muito disso, né? E há coisas que nós temos que colocar, vamos supor aí, como uma receita de bolo, bota ovos, bota trigo, bota fermento, tem uma receita para o bolo dar certo. Se faltar um dos ingredientes, pode acontecer do bolo não crescer, ou ele ficar minguado, ou ele ficar muito doce, ou ele ficar um pouco doce. Então tem que ter uma medida. E o casamento ele passa por fases, né? Tem a primeira fase, tem a segunda fase, são fases que o casamento passa. Então dentro dessa mesa, o casamento ele precisa ter, eu até tenho uma folhinha aqui, de coisas que a gente tem que ter, de coisas que a gente tem que tirar da mesa. Mas, por exemplo, o casamento ele precisa ter amor. O que é isso? É o que vai manter a durabilidade de um casamento. A flor, né, no namoro, o namoro precisa ser cultivado. É igual a algo que precisa daquelas locomotivas antigamente, que precisavam de ter lenha para andar. Então o amor ele é um combustível para que o casamento ele venha ter uma durabilidade. Uma outra coisa que falta muito no casamento é a chamada o diálogo, a comunicação, a amizade, sorrir, decidir coisas juntos, né? Se vence, vence junto, se perde, perde junto, sempre tomando decisões juntos. E é importante no casamento haver conversa, diálogo, o marido conversando com a mulher conversando com o marido. O diálogo é fundamental. Bem dizia um antigo apresentador chamado Chacrinha, ele dizia que quem não se comunica se estrumbica. E é uma realidade. A comunicação dentro do lar ela é fundamental. Uma outra coisa também que é muito importante dentro dessa mesa, que nós precisamos ter dessa receita de um bolo de um casamento feliz ou estável, é a confiança. Saber com quem você se casou ou com quem você vai se casar. Se ele ou ela é o que parece ser. Um gato no colo é uma coisa, mas um gato com as unhas é outro. E tem muita gente que, para agradar a esposa,
Ele faz um tipo de personagem, ele não é nada daquilo em casa, mas ele, para agradar a esposa, ele fica bonzinho, ele fica romântico, mas depois que casa, ele mostra as unhas. Né? O gato ele é muito bonzinho, ele é carinhoso, mas se você apertar, ele mostra as unhas. Então o que, que acontece? Tem muitas pessoas que descobrem realmente, pastora, como é o esposo depois que casa. Aí entra a decepção. Eu costumo dar assim nos cursos de casamento que eu dou, eu falo, você quer conhecer bem o seu marido? Veja como ele é dentro de casa. Se ele é um mau filho, se ele é respondão, se ele não obedece seus pais, se ele é uma pessoa que é agressiva, irresponsável, não pense, querido, que ele vai ser diferente quando casar. Ele vai fazer dentro de casa. Por quê? Porque Tanto dentro de. marido como mulher. É isso, tanto o marido como a mulher. Porque dentro de casa, nós somos quem somos, sem máscara. Mas quando a gente tá com o outro que a gente ama, a gente bota uma máscara de que tudo tá bem para querer agradar, para não querer decepcionar. Então, o que você quer fazer uma boa pesquisa antes de casar, veja primeiro como é o seu esposo, o futuro esposo ou futura esposa, como eles são dentro de casa. Como ele é com o pai, como ele trata os irmãos, porque ele vai te tratar da mesma maneira como ele trata os seus depois que se tornar íntimo. Né, pastor? Isso é muito sério. Uma outra questão que precisa importantíssimo é a questão da fidelidade. Né? Mais um ingrediente. Mais um ingrediente, a fidelidade. Ser fiel um ao outro, um pacto, as alianças, ser firme nos seus sentimentos e convicções conjugais. Eu vejo, querido, o seguinte, que o casamento ele é muito atacado. Né? A gente sempre pensa assim, você tem uma beleza física e quando você casa, com o tempo, a gente vai perdendo aquela beleza. Então, o casamento ele passa por muitas fases, muito difíceis, e existe pessoas diabólicas mesmo, que eles vêm para tentar destruir o casamento. Ou uma mulher que quer o lugar, que quer o lugar da esposa para ficar com o marido dela, ou vice-versa, um marido que quer o lugar daquele marido, um homem que quer o lugar do marido para ficar do lado daquela mulher. Então, a fidelidade é um pacto de entre pessoas. É muito complicado você ter, né? Porque a fidelidade está em todos os sentidos. Não só, eu não traio, mas olho para tudo quanto é mulher, canto tudo quanto é mulher. Tem homens assim e tem mulheres também que andam, né? Assim, dando toda a liberdade para os homens de mexer com elas. Então, a fidelidade é uma intenção, assim, é algo divino, é um pacto realmente de você desejar que ela seja a única mulher da tua vida e que ele seja o único homem da sua vida, e assim vocês vivem um para o outro e sem deixar um terceiro entrar. Então é um ingrediente importante. Esses são ingredientes importantes que mantém um casamento de pé. Algumas coisas que a gente precisa, nós vamos colocar uma mesa bem grande, e há coisas que nós precisamos colocar na mesa e há coisas que precisamos tirar da mesa. Então, uma mesa que a gente precisa colocar. A gente precisa colocar na mesa uma palavra sobre valorização. 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 Honre e valorize. Honre e valorize o que você fala, Davi. Honre e valorize o que você fala, o que faz e o que pensa o seu cônjuge. Pastora, costuma acontecer o seguinte, o indivíduo vai construir uma casa e ele faz a casa, mas não pede para a esposa uma opinião, como vai ser a cozinha. E às vezes a mulher gosta daquela cozinha grande e o homem não valoriza aquilo. Então é importante, cada coisa que se faz dentro de casa, cada coisa que a mulher, de repente um penteado, você valorizar o que o outro faz. Isso é muito importante dentro de um casamento, a palavra valorização. Dê valor, fique atento a tudo aquilo que um faz para agradar o outro. Isso significa dar valor, valorizar aquilo que o outro faz. Então valorize o que o outro fala,
aquilo que o outro pensa, de repente pensa diferente de você, de repente é uma coisa que você discorda da mulher, mas é questão de você dar valor àquilo que ela fala, mesmo respeitando as suas opiniões. Uma outra coisa que é muito importante dentro de um casamento é a independência e segurança financeira. De você realmente não ficar na dependência de seus pais e não ficar na dependência do sogro. Isso é muito importante. Casa. O ideal, querido, é você iniciar a tua vida de casamento sem você ter aluguel, porque depois que você entra no aluguel, se você não tiver um bom emprego, um bom salário, fica muito difícil você comprar terreno, depois ter que construir. Não significa que você não possa casar se não tiver casa, mas assim é bem mais fácil quando você já tem algo, né, uma vida financeira bem estabilizada, uma independência que você consiga sustentar uma família. Uma outra coisa é o mantenedor do lar, o homem, né? Hoje em dia nós estamos vivendo numa sociedade que a mulher, né, a mulher fica em casa como dona de casa e o homem que é o mantenedor. Hoje em dia, homens e mulheres trabalham normalmente e compartilham, né, tudo aquilo que recebe. Eu lembro quando eu trabalhava, assim, até hoje eu trabalho, mas tudo que eu produzo é para minha família, para o bem-estar da minha família. Eu não estou ganhando o salário para eu gastar, mas para dividir junto com a família. Então, um mantenedor do lar, sustentador financeiro, e não só financeiro, mas também emocional. O homem ele tem muita essa responsabilidade do lado de ser um mantenedor do lar. Uma outra coisa também que é muito importante dentro do equilíbrio do casamento são as viagens, né? O casal ele precisa ter momentos que vão marcar a sua vida a dois, a vida social deles. A vida em si ela é muito rotineira e cansativa e é necessário, pastora, de vez em quando pegar a família e ir para um passeio. Eu já falei até com os obreiros aqui, olha, você não fica vindo, você vem nos cultos nos domingos e tal, mas pelo menos uma vez por mês, pega a tua família, vai para uma praia, vai para um campo, só avisa que tá indo, que para a gente poder estar colocando alguém no lugar, e pega a tua família e vai passear, porque estar em família também é estar em culto, né? É importante a gente estar investindo na nossa família e isso é muito louvável. Até porque, né, nenhum sucesso fora de casa compensa o fracasso dentro de casa, né? Um obreiro, um líder, principalmente, uma pessoa sem a sua família, ela perde o chão, né? Verdade. Ela fica sem estrutura, né? Até mesmo para liderar a casa do Senhor. Verdade. Né? Outra coisa, né? A gente vê o ouvido, né? A orelha. Aprenda a ouvir. Isso é fundamental. Aprenda a ouvir. Amizade, compreensão, sensibilidade. Você perceber quando o outro não está bem. Entende que uma vida, às vezes a pessoa que vive naquele teatro de querer enganar a mulher para agradar, eu até que falei que você quer conhecer, olha como ele é dentro de casa, isso é muito importante. Por quê? Porque naquela tentativa de agradar, aquilo vai até casar. Depois que casa, aí, olha, é complicado. O homem quer mandar na mulher, aí ele mostra as unhas, porque ele acha que o casamento é uma prisão, mas não é prisão. Casamento não é prisão. Casamento é para um fazer o outro feliz, né? Uma outra coisa que a gente tem que prestar atenção também e pôr nessa mesa são os alertas, né? A proteção aos perigos, um protegendo o outro. Querido, eu não sei nada de mulher. Agora uma mulher conhece a outra. Agora eu entendo de homem. Então, às vezes, uma mulher chega com intenções para com a gente que a gente não percebe, mas a mulher da gente percebe, porque ela é mulher. E da mesma maneira, quando a gente chega um homem perto da mulher da gente, a gente percebe a intenção dele. Então, né, eu protejo a minha esposa de todos os homens e ela me protege de todas as mulheres. Entende? Isso é muito importante, da gente estar sempre em sinal de alerta, né, olhando, protegendo o outro. Uma mesa também precisa ter amor e namoro. Embora você casa, o namoro ele sempre tem que manter aquele ritmo. Uma conquista diária, né? A gente perde muito isso, né, pastora?
A gente sempre usa aqui eu ainda sou esposo, nós já temos que 20, já perdi até a conta de quantos anos. 28. 28 anos de casado, né? Já temos um filho que vai fazer 25 anos. 26. 26, olha aí. E o outro 24. Vai ter 24. Olha só, com 28 anos de casado, que caminhada, imagina só. Então, a gente anda abraçado na rua, a gente anda de mãos dadas, a gente se beija como um casal de namorado, mas entenda uma coisa, tem casal que eles se casam, aí estão andando de mãozinha dada. Passou 2 anos, 3 anos, eles já andam do lado, mas já não segura a mão do outro. Passou mais 2 anos, um anda na frente, outro atrás. Já não se beijam mais, já não falam mais que amam um ao outro, já não são mais carinhosos. Então, imagina só, Namoro, né? não tem mais namoro. Tem Então, a gente sempre cultivou isso. A gente sempre cultivou essa questão de estar namorando. Por quê? Porque andar de mãos dadas, isso faz parte. Tem casal que já não gosta nem de dar a mão pro outro. Acho que isso aí já são velhos. Eu acredito nisso não. Esse dia eu vi uma gravação de um velhinho penteando o cabelo da sua velhinha, né? Aquele carinho, aquele cuidado. Gente, isso é amor. O amor, ele independe de relacionamento sexual. O amor, ele continua. Mesmo isso, né? mesmo o sexo termina, né? O corpo já não leva mais aquele ritmo, mas o amor continua. Então isso é muito importante. Amor, namoro, né? Uma conquista diária, o romantismo, isso é importante. De vez em quando você sair para dar uma namorada, né? Isso é importante no demais. Dia a dia, no né? dia a dia. Outra coisa que é importante no casamento são as datas. Aniversário de casamento, aniversário um do outro. Esquecer uma data de casamento, o aniversário de filho, o aniversário da esposa, isso aí é fatal para um casamento. É importante a gente almoçar juntos. Almoçar, valorizar, compartilhar, ter essas lembranças, né? É muito importante de nós estarmos lembrando das datas que marcaram a vida a dois do casal. Uma outra coisa que é importante é o cuidado um do outro, né? De você às vezes ter que passar a noite em claro cuidando do outro e vice-versa, como a minha esposa já cuidou de mim em momentos difíceis da minha saúde e eu também pude estar cuidando dela nos momentos difíceis. Então o casamento ele tem esse lado de você estar cuidando um do outro. A gente sabe, né, de muitos casais que a gente acompanha que o esposo ou a esposa largaram lá justamente no momento de enfermidade. No momento em que a pessoa mais precisa do carinho, do cuidado. Às vezes uma mulher que tem um filho, aquele filho nasce com algum problema, alguma enfermidade, o esposo às vezes larga, né? Às vezes estão ali anos e anos juntos, aí o esposo fica doente ou perde o emprego e aí a pessoa larga aquele cônjuge. Então, nos momentos em que a gente mais precisa, os momentos que a gente necessita. O ano passado mesmo eu tive um caso de uma pessoa, 2 homens que trabalhavam na mesma firma e foram mandados embora os 2, né? E chegou em casa, a esposa, ele chegou chorando, conversando, que foi mandado embora. A esposa falou: não fica assim não, nós vamos dar um jeito, né? Amanhã é outro dia, nós vamos pedir a Deus e eu vou lutar com você e nós vamos tocar a vida. E a outra falou: o quê? Você foi mandado embora e agora como é que vai ser? E brigou com ele e esse homem veio a se matar, né? Então, triste, uma aluna minha do seminário veio comentar comigo essa diferença, essa situação. Então, às vezes, a falta, né, do que você está falando, do cuidado, do apoio. Verdade. Nos momentos de dor, de falência, de perdas, como isso é importante, esse apoio. Né? É verdade. Uma outra coisa também que a gente tem que perceber no casamento
Aprenda a respeitar o limite um do outro. Cada um de nós temos limites. E esses limites, eles são, tipo assim, até ali você pode ir. Todos nós temos limite. E se você ultrapassar os limites, você tira o controle do outro. Então, a gente tem que aprender o limite do outro. E isso é importante, né? Estar conhecendo um ao outro. Uma outra coisa que é importante dentro do casamento, da estabilidade, é o lado financeiro, que nós já falamos, sustento do lar. É muito importante que o casal tenha uma renda, tenha como se manter, né? Um planejamento, né? E evitar o consumismo também, Isso. porque às vezes a gente tem aquele descontrole, né? Isso. Descontrole, aonde a gente comprando o que não precisa, comprando coisas sem comunicar, e aí toda toda a receita, né, familiar se perde ali e descontrola. E isso depois vai gerar muitos problemas, né? Uma coisa que é importante, pastora, de falar para eles é a questão da troca de carinho, né? Casais que não têm carinho um com o outro mais, vencer os preconceitos, né? A gente casa com vários tabus dentro de nós, não pode isso, não pode aquilo. E tudo é importante de você, antes de casar, se você ainda não é casado, estar conversando, né, que tipo de relacionamento que quer, que tipo de sexo, de vida sexual vocês vão ter. Isso é muito importante. E se você é casado, é importante você estar passando para o outro, se você está feliz. A gente teve já casal que a gente já teve oportunidade, a mulher ser velhinha, nunca tinha tido, né, uma explosão sexual, Um orgasmo. Ela falou assim, eu não sei o que é isso, velhinha, nunca sentiu. Por quê? O marido, ele simplesmente chegava, fazia o que tinha que fazer, não dava nem tempo para aquecer ela e pronto, terminava ali, saía. Então, quer dizer, esse é um momento, você teve um seu relacionamento, fica abraçadinho ali. Eu costumo dizer primeiras damas, deixa elas primeiro se realizar, que a gente é mais rápido. Então, assim, é importante esse lado de você estar vencendo os preconceitos. Uma outra coisa que é muito importante é a fé, né? A fé e você estudar a palavra junto, você está orando junto. Isso é muito importante. Quando o casal, eles dobram o joelho para conversar com Deus. O casal, eu sei que às vezes tem assim, o marido, ele tem a vida dele com Deus e a mulher tem a vida dela com Deus. Mas é importante o momento em que os dois param para orar junto. Porque isso é bíblico, né? Se dois concordarem na terra, o que pedir será. Então, ali eu estou. Então é importante, porque quando Deus vê o casal, ele vê um só. Então, se tem só um orando e ele é casal, é como se estivesse andando com a perna só. É muito importante você estar diante de Deus com a sua esposa ou com o seu esposo, de vocês estarem orando juntos. Você ia falar, pastor? Eu ia só voltar um pouquinho ali, quero voltar um pouquinho sobre vencendo os preconceitos, né? Eu creio que até mesmo preconceito de conversar sobre alguns assuntos. Vergonha, porque né, às pastor? vezes, né, o casamento tá bom para um, mas não tá bom para o outro. E às vezes deixa de conversar, deixa de falar do assunto e acaba, não é? Que quando vai perceber, o casamento já acabou. Já acabou, né? E a pessoa acha que o casamento acabou da noite pro dia, gente. Nada acaba da noite pro dia. Ninguém tira a vida da noite pro dia. Ninguém acaba um casamento da noite pro dia, né? É um processo. Inclusive, hoje eu trouxe esse assunto pra gente tratar, por isso, né? Meu colocar assim, esse ingrediente necessário, essa mesa de bênçãos que são necessárias para manter a estabilidade do casamento, porque eu vou estar falando sobre quando um casamento ele já está caminhando para o seu fim.
Então, assim, nenhum casamento ele morre da noite pro dia. Às vezes acontece algo, né? Uma traição, um esfriamento, uma separação, e a pessoa acha que aconteceu de ontem para hoje. Verdade. Ou então fala assim, 90% é culpa daquela mulher, daquele homem, ou daquela pessoa. A culpa é do fulano, né? Mas a gente vai ver aqui alguns itens, uma outra mesa, né, amor? Uma outra mesa. Eu vou entrar aqui numa outra mesa, né? E que assim, acaba que não acontece da noite pro dia, tá? Não acontece. Então vamos deixar ele terminar ali, essa mesa abençoada da estabilidade, aí eu vou entrar aqui. Tá bom? Eu vou passar rapidamente para a gente poder ganhar tempo. Uma outra... A outra mesa aqui já é de problema, isso. Aí você deixa eu entrar nessa. Tá. Uma coisa que é importante, que não pode faltar também, é aquela área da intelectualidade do casal, do estudo. Crescer junto. Sabe por quê? Se um só, vamos supor, teu marido vai estudando, se torna engenheiro tal, e ele galga aí altos patamares. E você não estudou, você ficou aí só num basiquinho. O ambiente que ele vai estar, de repente vai ter dificuldade de você entrar. Então é muito importante o casal ele crescer junto, até mesmo no lado intelectual. Um estudar e o outro também estudar. Eu vejo assim, eu subo a escada, depois dou a mão para minha esposa subir. Ou ela sobe, depois ela me dá a mão para eu subir. Para que os dois tenham o mesmo nível intelectual. Costuma o marido começar a estudar e ir embora, e ele vai embora mesmo, e a mulher fica. Porque ela não se educou, ela não se preparou. E hoje nós estamos numa sociedade, irmãos, que a mulher não pode ficar pensando, eu quero ser só dona de casa, não. Sabe? Porque se não acontece do marido ir embora, você vai fazer o que para se sustentar? Ou mesmo falecer. Ou falecer. Então, tem uma profissão. Busque também o seu lugar debaixo do sol. Isso é importantíssimo do casal, da mulher também. Essa ideia de mulher ser só dona de casa, isso aí está por fora. O casal hoje tem que trabalhar junto, né? Crescer junto. Se o salário de um já é bom, imagina o do outro também, juntando os dois. O que eles não podem fazer? Agora não pode acontecer igual um casal que eu conheci, que eles só tinham em comum a filha e a casa. O resto, cada um tinha uma vida. Ela era bancária, ele também, mas cada um tinha o seu salário independente um do outro, não eram unidos, só tinha a filha em comum. Não existe. Eu acho que o casamento você tem que unir, né, o que a mulher ganha, o que o marido ganha. Vamos assim colocar os dois juntos e planejar junto o gasto. Para crescer junto, isso, né? Para crescer junto, objetivo junto, tudo junto. Né? Isso é importante, então, essa área de você crescer junto o lado intelectual. E o espiritual também, como você comentou, né? Então nós precisamos também, algumas coisas importantes, que precisa também ter lazer, né? De vez em quando você ir assistir um teatro, um cinema. Isso é muito importante. Uma caminhada. Isso é muito importante para o casal. Uma outra coisa que é importante dentro do lar, louvores. Amém. Louvores. Deixa o teu lar tocar louvores. Cante, adore o Senhor. Isso é muito importante. O lar, né, ele ter muita adoração, muito louvor. Que o seu lar, quando alguém chegar, ele sinta, né, aquele perfume da paz. A pessoa sente aquele clima de paz dentro da casa daqueles irmãos. É muito gostoso. A gente já pôde ter a oportunidade de irem lá. E você lá é tão gostoso que não dá vontade de você ir embora de tanta paz que tem naquele lugar. Limite as coisas que você vê. É necessário haver uma negociação. Infelizmente, a gente tem que filtrar muito o que a televisão joga para dentro da casa da gente. Eu lembro dos meus meninos, quando aparecia alguma cena, eu tampava o olho deles. Falei, não, filho, fecha, tampa o olho aí, tampa o olho que você não pode ver. Mas eu via. O que eu estava ensinando para eles?
Eu não posso ver porque eu sou pequeno, mas depois que eu crescer também vou poder ver. Então eu passei a esconder meus olhos também, junto com ele, ver, né? ensinando que mesmo quando eles estiverem grandes, eles também não vão poder ver aquilo. Ou até mesmo não ver mais aquele tipo de programação. Então é importante a gente estar filtrando o que entra dentro do lado da gente, que às vezes são influências terríveis, né? Essa questão de novela, a gente já não acompanha isso há muito tempo, mas novelas, dependendo do tipo de filmes também, que trazem uma influência muito ruim para a família, para o casal, né? Sites de internet, tem que ter muito cuidado. Esse site, hoje em dia, né, tem muitas mulheres que são casadas, mas estão procurando, né, relacionamentos virtuais com outros homens, né? Mostrando suas intimidades, e assim também homens. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitos casamentos têm sido destruídos por essa questão da internet aí. As mulheres estão começando a entrar em redes sociais e são complicados, né? Tudo é bom, mas você tem que saber usar. Uma outra coisa que é importante também é a intimidade do casal. Sexo, fidelidade, explosão emocional, de você estar tendo esse cuidado, né, gastando um tempo mais precioso para ter esses momentos do casal. Tem também outra coisa, são segredos de respeito. Tem casais que eles fazem coisas e depois compartilham o que a mulher fez, compartilham, ou a mulher compartilha com outra mulher. Acho que segredos ali, coisas que acontecem nas quatro paredes, devem ficar ali, né? Isso não deve, isso significa ter respeito pelo outro. Uma outra coisa também é a comunhão. É imprescindível que o casal tenha comunhão um com o outro, comunhão no lar, comunhão de estar sempre firmes, né? Dentro dessa área da comunhão. O casal precisa de comunhão. Então, assim, pastor, aqui já entra na questão de uma mesa de problemas. Eu vou falando um pouquinho. Então, deixa para minha esposa passar essa área agora. Isso. Essa semana, né, queridos, eu sou a pastora Cláudia Breves, para quem não me conhece. Acho que está acabando a bateria. Não, pode. É a minha folha aqui que dá a claridade lá. Pode ir. Eu creio que nós estamos aqui juntos, né, aprendendo um pouquinho mais. Você que vai ver esse vídeo, né? E essa semana eu orando muito a Deus acerca do que falar. Nós chegamos nesse conteúdo, né? Do meu esposo estar passando sobre a mesa dos ingredientes de uma família estável. E eu vou estar falando um pouco sobre a morte do casamento. E como eu falei há pouco, gente, o casamento, muitas das vezes, a gente acha que ele acabou porque chegou uma pessoa, um terceiro, né? Porque chegou um terceiro. A gente pensa que o casamento acabou porque chegou um filho ou chegou uma mulher na vida daquele homem, mas não é de uma hora para outra. Existe aqui alguns pontos que eu quero colocar para vocês que contribuem de uma forma lenta, de uma forma sutil, para esse processo de morte, né, do casamento. Porque quando há uma separação, um divórcio, o sentimento, né, aquele momento que está acontecendo ali é mesmo que um luto, né? É um luto. A pessoa, ela tem uma dor de perda muito grande. Algumas pessoas se refazem daquela dor, outras não. Então, eu quero trabalhar essa questão aqui com vocês e eu quero deixar 2 versículos. O primeiro é Mateus 19, que diz assim no versículo 3: perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido
que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O homem, ele dá a carta de divórcio, né? Pela dureza do coração humano, Deus permitiu, mas Deus abomina o divórcio. Ele permite nessas cláusulas por causa da dureza do coração humano. Mas qual é o plano de Deus para a vida humana, né? Para a vida do casal? É de modo que não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou o quê? Não separe o homem. Então, não é da vontade do Senhor que o homem se separe. E aqui em Eclesiastes 4:9 diz: melhor ser dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem um, levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Né? Se quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Palavra forte, né? Melhor ser 2 do que 1. Então, o que acontece então para um casamento ele chegar a uma morte? Vamos tratar esses pontos, porque qual é o objetivo de nós trazermos aqui sobre a morte de um casamento ou os sintomas, né? Porque toda doença, ela tem seus sintomas. A pessoa, ela chega para o médico diz: o que você está sentindo, né? E aí a pessoa vai falar: eu tô com febre, eu tô com dor nas pernas, eu tô com dor na barriga. Aí vai fazer um exame e vai ver que tá com infecção urinária, por exemplo. E aí, o que acontece? O exame vai dar a causa. Então não adianta tomar remédio para febre, remédio para dor das pernas, remédio para dor na barriga, porque o problema é uma infecção, então vai ter que tomar um antibiótico. Então vamos aqui analisar alguns sintomas de um casamento que está à beira da morte. Para quê? Para que a gente evite de acontecer isso, né? Não estamos tão bem, o casamento não vai bem, e agora? O que fazer? Então vamos lá. Então, o que acontece? Um dos cônjuges ou ambos se torna omisso, deixando de lado aqueles pequenos atos diários tão necessários para manter a chama acesa. O romance, né, que estava em alta e agora está em baixa. Então chega um ponto em que parece não haver mais o quê? Caminho de volta. Então eles deixam aqueles ingredientes, né, que o meu esposo colocou aqui. Deixa os ingredientes importantes e aí a mesa vai ficando vazia, desprovida daqueles ingredientes importantes. E aí vem o primeiro, que ele já abordou ali, e eu vou falar o lado aqui negativo, a falta do diálogo. O diálogo passa a ser escasso e quando acontece, né, o relacionamento fica entediante e estressante. Até olhar um para o outro fica difícil. E aí começa a se evitar ficar dentro de casa, né? Quer ficar no trabalho, quer ficar na escola, quer ficar na rua, já vai evitando esse contato, porque não há mais diálogo. Por quê? Eles não querem tratar do assunto, eles não querem olhar no olho e conversar sobre o que realmente está acontecendo, né? Segundo sintoma da morte do casamento, falta de interesse, né? Quiser falar, tá? Alguma coisa? Tranquilo. Então vamos lá. O cônjuge perde o interesse pela vida do outro. Lembra que, né, Paulo falou aqui sobre valorização, sobre um olhar para o outro, incentivar o outro a crescer. Investir no outro. Nesse casamento que está
nem sente o desejo de compartilhar o que aconteceu no seu dia a dia. Gente, que coisa gostosa é quando o filho chega, o marido chega, né, a esposa senta. Como é que foi seu dia, meu amor, né? Como foi seu dia? O que você aprendeu? Me compartilha. O que aconteceu de novo, né? E mesmo eu ficando em casa, em alguns períodos, igual agora, pandemia, isolamento, eu fico em casa só quando eu tenho mesmo compromisso com a igreja, mas ele chega do trabalho, ele pergunta, como foi seu dia? Porque ele sabe que eu sou uma pessoa que aproveita o meu dia, né? Estudando, lendo, passando a palavra, orando com as pessoas. Então eu sempre tenho alguma coisa a compartilhar. E ele também, meus filhos também. Verdade. Né? Esse interesse pelo outro, quer dizer, o casamento aqui que está morrendo tem esse sintoma, falta de interesse pelo dia a dia, pelas coisas do outro. Terceiro sintoma, distanciamento físico. Distanciamento físico. O romantismo acaba. O casal não se abraça, não anda de mãos dadas, carinho no outro, não faz gentileza. As relações sexuais vão ficando mais e mais espaçadas até acabarem de vez. Então, tudo isso, porque o relacionamento sexual, antes dele ser físico, ele é mental, ele é emocional, né? Tem que haver toda uma preparação, uma química, né? Vai falando, vai passando algo, um carinho, uma mensagem, né? Desde o serviço à casa, mensagem, vai passando todo um carinho, passam perto do outro, tocam no outro, tem que haver o toque, tem que haver, né? O abraço, né? Tem que haver o beijo, e aí isso tudo vai fazendo o quê? Uma preparação, né? Porque ele é mental, ele é fisiológico. Vai colocando lenha, né? Vai colocando lenha, vai soprando, né? Até chegar a hora de culminar. Então, tem que haver tempo para isso, tem que haver carinho, tem que haver, né, todo o envolvimento, porque ele é físico, ele é fisiológico, né? E ele também é mental. Então, a pessoa brigou com a outra, chamou a outra de burra, de feia, o outro brigou com o marido o dia inteiro, aí chega à noite e vai querer ter algo, não vai ter, porque a mente está bloqueada. Não vai rolar nada. A mente está bloqueada. Né? Um outro sintoma de uma morte de um casamento, quarto aqui, pouco ou nenhum esforço para compreender o outro. Quando um cônjuge tenta expressar sua tristeza, por exemplo, insatisfação em relação à situação que estão vivendo, o outro acha aquele assunto chato, desnecessário, faz pouco caso do sentimento um do outro, não quer se esforçar para entender o que o outro sente, nem se sente motivado a buscar uma solução para os problemas, né? Então, aquele assunto, aquela conversa já não... não, deixa para lá, não quero tocar no assunto, não. Não quero falar. Né? Não faz um esforço para compreender por que o outro está chorando, por que o outro está calado, por que o outro está quieto. Né? Eu acho, assim, importante a gente... sabe, se expressar. Sábado passado mesmo, né, filha? A gente estava preparando a aula, preparando a nossa aula, e assim, a gente sentiu que não tinha a gente se comunica. Eu também não fiquei bem, porque quando um não tá bem, o outro não fica bem. Eu falei, não, então a gente vai orar, vai se preparar. Quando a gente se sentir preparado, nós vamos passar. Porque é muito importante a gente estar bem, né? Para falar verdade, com uma verdade daquilo que realmente a gente está vivendo, né? Então, isso é muito importante. A gente olhar um para o outro e perceber que o outro não está bem, né? Como uma mãe bate o olho no filho, um pai sabe que o filho não está bem, o casal tem que ter essa cumplicidade, né? Um outro sintoma da morte do casamento, né? Tá caminhando, um casamento que vai caminhando para uma morte, né?
É o quinto aqui, falta de prioridade para as atividades com outras pessoas. O cônjuge distante fica mais tempo fora de casa, quando o homem prefere ficar mais tempo com seus amigos ou colegas de trabalho. Quando a mulher vai para a casa dos pais, da mãe, né, dos pais, de uma irmã, de uma amiga, ou marca para sair com as amigas, isso quando não está havendo uma traição. Nesse caso, ele ou ela mente, né? Aí todo dia vai ter que ter uma mentira, porque uma mentira vai cobrir na outra, sobre os compromissos extra de trabalho, curso, viagem, quando na verdade está se encontrando com a amante, né? Ou está priorizando mais as atividades com outras pessoas. Então, a falta de prioridade para o cônjuge, para ter uma prioridade com outras pessoas fora. A gente pode e precisa ter vida social. A gente deve ter amigos, a gente deve visitar os pais, mas nós temos que saber que o casal, ele tem que estar junto, né? Eu não posso todo mês ficar 15 dias fora. Eu não posso passar 2, 3 meses viajando e deixar o esposo em casa ou vice-versa. A gente tem que saber que eu posso sair, resolver alguma coisa, mas eu tenho que voltar. Eu tenho que estar em casa para receber o esposo. A gente tem que ter uma vida a dois, né? Eu não posso viver simplesmente a não ser algo que seja combinado. Até fazer propósito de oração. Então eu não posso estar simplesmente vivendo a minha vida fora, né? O tempo todo e deixar o esposo sozinho e vice-versa, né? Isso geralmente é um sintoma de uma morte, que o casamento está morrendo, porque a pessoa prioriza a atividade com as outras pessoas, né? Um outro sintoma de morte de casamento são as brigas constantes. Alguém uma vez me disse que brigava muito, falou assim: ah, mas briga é bom para esquentar o casamento, porque briga e daqui a pouco os dois fazem as pazes, e na hora que faz as pazes fica mais gostoso, e a gente tem que brigar. E a gente briga desde o noivado, a gente pega na mão. Querido, quando acaba o respeito, o casamento tá acabando, né? Um olha pro outro e fala: ah, vai pegar um copo d'água. Você pode pegar um copo d'água para mim, fazendo favor? O outro diz: você não tem mão, não, vai pegar. Gente, quando acaba o respeito, tá acabando o respeito, né? Cala tua boca, né? Você não sabe de nada. Essa forma de agir um com o outro é muita falta de respeito. Isso vem do próprio caráter, né? Isso vem da forma da gente lidar até com o ser humano, com o amigo, com o colega, com o filho, né? E aí o filho vê o casal lidando um com o outro dessa maneira, como é que os filhos vão fazer? Da mesma maneira. Não vão ter nenhum cuidado. Então, é mentira, viu? Essa ideia do mundo dizer que a briga é normal, que brigar é melhor, é mentira. É possível ter um casamento sem briga. Não é sem discordância. Porque a gente não é igual, a gente não pensa igual. Mas a gente pode conversar e chegar num acordo. Um consenso. Não precisa viver brigando, irmãos. O casamento não tem que viver brigando, insultando um ao outro. Uma negociação, né, pastor? Então ele fala assim: qualquer assunto bobo pode se transformar numa discussão acalorada. Não há mais desejo de chegar no entendimento. Já viu aqueles casais que tem que procurar alguém para poder remediar a situação, porque não há mais uma... como se diz aquela... que quando o casal vai separar, leva para uma sala para poder fazer aquela... né, um consenso ali. Um acordo, né? Um acordo, né? Para que... não, espera aí que agora ele vai falar. Não, espera que agora ela vai falar. Eles não conseguem se ouvir. Eles não conseguem deixar o outro falar. Eu dei até um exemplo, pastor. Uma vez nos casamentos, a gente sempre usa a pasta de dente, né? Quando a gente se casou.
Na família dela, se apertava a pasta no meio, aqueles tubos de chumbo, né? Não era esse de plástico, mas apertava e não fechava a tampa e secava todo o tubo. E na minha família eram vários filhos para usar aquilo ali, então tinha até aquele negocinho para ficar torcendo assim, pastor. Para gastar até os últimos centavos. Você abrir o tubo, você não consegue tirar, não consegue tirar nenhum pouquinho de pasta. E quando eu me casei, eu falei, meu Deus, eu vi aquilo na casa dela, falei, isso não vai dar certo. Fui criado de uma maneira, era de outra. E quando nós casamos, eu entrei no banheiro, estava lá, aquilo apertado no meio, sem tampa, eu tampava. Aí foi indo durante uma semana aquilo, aí nós fomos fazer a nossa reunião de avaliação de casamento, né, pastor? Sempre fazia isso no início, para os ajustes, né? Aí eu falei assim, me dá suas razões, por que você acha importante apertar o tubo pela metade e não tampar. Aí ela não teve as razões porque ela fazia aquilo. Falei, se a gente tampar, a gente usa, porque isso aqui gasta dinheiro. E ela falou, então eu abro mão da minha criação e pego a sua criação. E isso foi também no sentar na mesa, pastora, que a minha família era muito grande, era 4 casais, então não tinha mesa para sentar todo mundo para almoçar. Então cada um almoçava vendo a televisão, eu sempre almoçava vendo televisão, e cada um almoçava num canto que dava para sentar na casa. E eu não era pai e irmão, então eles sentavam sempre na mesa para comer. Aí quando a gente se casou, eu fiquei sentado na sala, na televisão, e ela na mesa. O amor, vem, eu lembro até hoje, nítido mesmo. O amor, vem almoçar comigo. Eu falei, não, é a mesma distância, vem cá. Aí vamos para a mesa da reunião de novo, né? Para ver o diálogo, para ver o acordo. O casamento é um acordo, não é do meu jeito que vai ser, eu que penso, eu acho que o casamento tem que ser assim, eu que mando. Não existe isso, não. É negociação, filho. Você tem uma criação e a sua esposa tem outra, e a gente tem que abrir mão, às vezes tem que abrir mão, né? E a adaptação, até cada um ter um padrão, porque o teu casamento não é o casamento do seu pai e da tua mãe, nem o casamento dela é o casamento do pai dela com a mãe dela. Nós vamos formar uma nova família, né? Com valores de ambos os casamentos. E sentamos na mesa e fomos lá. Me dá suas razões, porque você acha que comer sentando na televisão, perto da televisão é melhor? Falar, não, eu assisto programação, eu vejo futebol, geralmente a gente almoça na hora que está vendo Globo Esporte, aquelas coisas todas. E eu falei, e as suas? Bom, a mesa é para esse fim. E à medida que a gente come, se você comer assistindo um filme, ainda mais de terror, de ação, você vai engolir, você engole até barata que você não está vendo, de tanta emoção que você está ali vendo o filme. Você engole mesmo. E através, se não tiver nenhuma influência de TV, você olha no olho do outro, você pode conversar, você pode namorar, você pode trocar ideias, você pode degustar melhor a comida, a posição para se sentar é melhor. E eu percebi que a criação dela nesse ponto foi melhor do que o meu. E eu aderi, eu larguei, parei de assistir televisão, comecei a assistir televisão e fui sentar na mesa junto com ela. Isso foi o nosso início de casamento. Então, porque a gente entra para o casamento, pastora, com vários padrões que às vezes nós adquirimos, aprendemos de dentro do nosso lar e queremos já colocar dentro do nosso como se fosse regra, como se fosse verdade, e não são verdades. Vocês terão que ter a verdade de vocês. Isso gera muita briga, contenda, né? Um outro sintoma de um casamento que está morrendo é depreciação e grosseria. Eu já comecei a falar um pouco dentro disso sobre brigas. O comportamento, as coisas que o outro diz tornam-se frequentes. Inclusive atitudes respeitosas, rude, o humor, ele pode salvar um casamento. Porque quando há cumplicidade, quando há uma unidade, a gente ri até dos defeitos, a gente acha graça, que a gente falou uma coisa errada, que a gente já está esquecendo letra de coisa, já não está enxergando bem, e, enfim, né? As dificuldades a gente leva com bom humor. O bom humor, ele ajuda muito. Ele diz aqui que pode até salvar um casamento.
desde que ambos achem graça na situação, né? Não zombando um do outro, mas rindo juntos, né? Rindo juntos. A gente tinha já essa mania desde que casamos de pouco, de rir muito junto e de, o pessoal perguntava, né, no conversar Rio. muito. Poxa, eu vejo os outros casais brigando. Vocês riem a noite inteira. O que vocês assuntam? Tanto assunto, né, para rir. Tudo era assunto para rir e conversar. Então, não no caso da falar mal do que o outro faz, do que o outro sente, insistir em brincadeira que machuca o outro, humilhar o outro na presença de um terceiro, né? Muito ruim essas coisas. E quando ele não é gentil, né? Então ele fala aqui, um cônjuge que inicia, segue ou termina sempre uma conversa em tom sarcástico, demonstrando falta de maturidade. E ele diz aqui, desde que seus sentimentos genuínos venham à tona, explique como você realmente se sente. Então, para que não haja, né, um término de um casamento por conta dessas coisas, é bom sentar os dois e a pessoa dizer, olha, eu tenho me sentido assim, né? E a pessoa não está sendo bom para mim. A pessoa abriu o coração. Um outro sintoma é falta de apreciação. Quando o casal está junto, mas nunca diz ao outro que você o aprecia, né? Nunca aponta coisas que você gosta e admira nele, causa uma distância gradual no relacionamento. Dizer, eu aprecio tudo que você faz por mim, é fácil, então tem que ser específico. Se você o outro não lhe aprecia, diga também, né? Então, fazer essa reunião familiar. Olha, não tá bom assim, tá bom para você assim, não. Essa Como reunião, é que tá o casamento? Né? A gente sempre fez assim, né, filho? Tudo que a gente não tá legal, a gente senta, conversa, né? Então, é importante. Um outro sintoma, a falta de lealdade. Em um casamento feliz, não existe mentiras ou segredo que culmina na falta de confiança e faz crescer a distância. Não ficar com outras pessoas, trair ou manter sempre na manga um plano B. Eu vou casar, mas qualquer coisa eu já tenho aquela ali ou aquele ali. Engatilhado, né? Essa relação, ela não dá certo. Significa buscar unidade com o outro e corrigir as falhas de caráter para o bem do casamento. Então, a falta de lealdade, como, né, meu esposo colocou ali, a fidelidade, que é uma coisa a falta de lealdade é a morte do casamento, né? Alterações de humor repentina. Todos precisamos aprender a lidar com os problemas de uma forma civilizada, madura, construtiva. Ficar explodindo toda hora, irado, né? Até com violência verbal, agressão, toda hora explodindo. Tudo bem, a gente vai levando, mas chega uma hora que a pessoa já não aguenta, né? E aí vai explodindo, dizer coisas que nunca se deve dizer, abusando do outro psicologicamente, emocionalmente, trazendo um clima insuportável. Já viu? Você já lidou com pessoas assim? Dentro de casa é difícil você lidar com uma pessoa que você nunca sabe quem que você vai encontrar, né? Você sai e você volta, quando você chega a pessoa já é outra pessoa. Igual a lua, se mudando. quebra um prato é motivo de quebrar um braço da mulher ou do marido, e tudo que tá na mão taca, a pessoa explosiva, trazendo aquele clima insuportável na convivência com o outro. Isso não vai ajudar em nada, nem resolver o problema. Então o conselho é: busque autocontrole. Se você não consegue, procure ajuda mesmo psicológica, né? Ajuda especializada, porque ninguém suporta, gente, conviver num casamento onde você tem que pisar em ovos, você tem medo de falar, você tem medo de dar notícia, você tem medo do outro, né? Então isso é muito sério, quando você acaba tendo medo do outro ao se relacionar. Um outro sintoma aqui é egoísmo repetitivo.
Se a cada chance que tem você gasta mais do que deve em você mesmo, sem ligar para o orçamento familiar, e ainda por cima faz um escândalo quando o outro gasta bem menos, reveja suas prioridades. Seja justo. Não acumule débitos, não gaste tempo demais no trabalho, sabendo que o seu cônjuge precisa de você em casa, ou que sua relação precisa de mais dedicação. Faça um orçamento e respeite. Falando do egoísmo aqui também, a gente vê pessoas que investem muito dinheiro. Se for para comprar algo para si, ele vai investir. Mas se for, nunca dá, nunca pode. E isso tudo bem, mas toda vez É prejudicial, né? acaba demonstrando uma falta de amor muito grande. E o egoísmo em todas as áreas no casamento, em todas as questões, né? Ela gera um problema muito sério. Porque casamento é via de mão dupla, não é via de mão única. Então tem que ser recíproco, né? Tem que ser ali um doar-se, tanto de um lado quanto do outro, né? Então essa questão do egoísmo repetitivo, ele é cansativo. Ele é cansativo. Uma outra, tô terminando aqui, mas um outro sintoma da morte de um casamento é o comportamento defensivo. Quando você acha que sabe o que o seu cônjuge pensa ou como ele se sente, principalmente durante uma discussão. Se você ofende o outro e vive se defendendo, pare agora. Crie um diálogo, respeite o outro, faça perguntas e aceite uma opinião e resposta diferente do que você não precisa mudar tudo, mas sim aprender a entender um ponto de vista diferente do seu. Pare de justificar suas ações culpando o outro das suas próprias escolhas. Essa parte é muito importante, né? Se nós erramos, a gente tem que ter a hombridade, ter a humildade de falar, me perdoa. Não se justificar, não pedir perdão. Tem pessoas, gente, que nunca pedem, né? Uhum. Nunca pedem. Tem pessoas que elas vão atropelando as outras, sabe, com comportamento errado, e depois faz-se de vítima e nunca pede perdão. Às vezes um casamento ele pode ser salvo simplesmente com a pessoa dizer, olha, me perdoa pelo que eu falei, me perdoa pelo que eu fiz, né? Sem justificativa. Um outro sintoma da morte do casamento é comparações derradeiras. Se você pensa assim, que todos os homens são iguais, né? Todas as mesmas coisas, porque seus ex-relacionamentos fracassaram, você está inconsciente ou conscientemente esperando que aconteça o mesmo no seu relacionamento atual. Agindo assim, não haverá intimidade suficiente para a relação progredir. Aceite o que aconteceu no passado, perdoe quem ficou no passado, incluindo a si mesmo, perdoe a si mesmo, recomece, né? Venha zerar e recomeçar. Se precisar de ajuda especializada, busque, não mascare a situação. Gente, não tem coisa pior, né, do que trazer para o relacionamento pessoas do passado. Ah, minha namorada não era assim, minha ex-mulher não era assim. Ah, minha mãe, a comida da minha mãe é melhor. Ah, fulano faz melhor do que você. Ah, e você tá agindo igual o meu ex-marido. Gente, coisas desse tipo acabam com a pessoa às vezes teve um relacionamento passado que foi traído, aí tá no segundo casamento, mas qualquer coisa é motivo de briga por causa do ciúme. Isso é um relacionamento. Uma outra coisa, cobrança demasiada. Isso aqui mata um casamento mesmo, né? A gente às vezes tem conversado, né, sobre isso. Pare de falar mal do seu cônjuge a amigos, familiares. Ficar reclamando que ele não dá atenção, carinho, não incentivará a fazê-lo e só aumentará o quê? Os conflitos em sua relação. Observe, procure entender que talvez o jeito que ele tem de demonstrar amor é diferente do seu jeito de demonstrar amor. Talvez ele demonstre amor de outra forma.
né? Então você vai ter que aprender como ele demonstra amor. Respeite a individualidade do seu cônjuge e assuma suas faltas. Então, essa parte é muito importante. A gente tem que vigiar muito, né? Pra gente não ficar cobrando o tempo todo, porque é muito chato essa situação. Verdade. E vai desgastando, né, o relacionamento. Ficar esperando o outro dar o primeiro passo. Também é um ponto importante. A comunicação carente, né? Receio de perguntar algo, ou mesmo tentar algo pensando que o outro não quer ou não precisa, é a arte da suposição, né? De que o outro esteja cansado, do que o outro esteja triste, do que o outro esteja preocupado, não quer ou não está pensando em algo que você quer. Tome iniciativa. Tome iniciativa para salvar seu casamento. Tome iniciativa de fazer algo novo, né? A gente até conversava, meu esposo estava falando sobre a rotina, né, amor? Fala um pouquinho sobre isso. Que é um ponto também que mata o casamento. Uma coisa que é interessante, você nota dentro de um restaurante. Ele nunca repete a comida. Segunda é um cardápio, terça é outro cardápio, quarta é outro cardápio. Por que eles fazem isso? Para não entrar numa rotina. Porque se você todo dia come a mesma coisa, você acaba enjoando. Então, num relacionamento a dois, tem que haver criatividade. Não pode ser só de uma maneira. Então, tudo aquilo que vira rotina acaba estressando e tirando o ideal de um casamento. Então, a criatividade, pastor, é bem melhor do que a rotina. E interessante esse exemplo do restaurante, né? Muito legal, mas você não precisa ficar mudando de restaurante o tempo todo, né? Você muda o cardápio. Se você vai todos os dias, muda cada dia é diferente. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Você não precisa, para sair da rotina, cada dia estar com uma mulher diferente, com um homem diferente, né? Você pode ter a criatividade e mudar coisas naquele dia e com a mesma esposa, com o mesmo esposo, mas vocês procurarem fazer coisas diferentes para trazer um ar de novidade, né? Num prato, um novo cardápio, né? É isso aí. Ok? Temos que ser criativos. É isso aí. Então, há como salvar um casamento? Tenho certeza que sim, né? Caso ambos se deem essa chance. E principalmente se já se amaram verdadeiramente algum dia. Ainda há uma chama, né? Às vezes, por algum motivo desses aqui, o casamento foi se perdendo. Mas há uma possibilidade. Dê tudo de si para salvar seu casamento. Não desista do seu cônjuge, até ter feito o possível e o impossível para amá-lo novamente, ou para ter seu amor de volta. Faça isso por você mesmo. Faça isso por seus filhos. Faça isso pela sua família. Não há nada mais lindo e sagrado do que uma família bem estruturada e feliz. Acredite que todos os esforços que você tiver feito na vida, esse esforço de recuperar a tua família vai ser o esforço que mais vai valer a pena. Porque uma pessoa sem família, gente, é uma pessoa sem chão, sem rumo. Deve ser mesmo. Lembre-se, o felizes para sempre apenas começa com o sim no altar. A realidade da convivência traz os lados bons e não tão bons de cada um de dois. E para funcionar, é necessário que ambos invistam tempo, dedicação, paciência e fé para dar certo, além de persistência e compromisso. As dificuldades externas virão. Não deixe que as internas destruam seu casamento. Se você perceber um ou mais destes sinais,
tome uma atitude imediatamente antes que seja tarde demais, né? Não deixe seu casamento morrer. Forte. Se o seu casamento já faliu, houve separação, ele até já saiu de casa, voltou, mas pode ser que vocês dois estão dentro de casa, mas que você não está suportando nem olhar um para a cara do outro. Isso por quê? Porque não houve perdão sincero. Verdade. Para que um casamento ele não morra, tem que haver perdão sincero. Tem que haver desejo de mudança sincera nos dois. Tem que haver vontade de mudar. Casamento é via de mão dupla. Não tem um só fazendo força, um só orando, um só querendo, um só procurando mudar. Não vai. Os dois têm que pegar junto. Verdade. Porque o casamento é via de mão dupla. Os dois têm que reconhecer onde errou, onde falhou. Porque quando um casamento acaba, gente, nunca é culpa de um só. Os dois têm culpa no cartório, né? Os dois, de alguma forma, não souberam levar aquele casamento. Então, é necessário para que o casamento mantenha vivo, que os dois possam querer e para que tudo aconteça. Agora, quando a esposa é crente, o marido não é, a esposa santa santifica o marido e vice-versa, né? Então, um ali vai ter que pagar esse preço de oração, de jejum, até que a mente e o coração daquele esposo, daquela esposa, fique livre, liberto, para poder os dois entrar nesse consenso. Mas eu creio num Deus que restaura casamento, amém? Amém. Você pode orar para nós, abençoando os casais. Eu teria aqui uma folhinha aqui pra gente, que eu gosto sempre de fazer um casal falando, né? Mas eu não sei se o nosso tempo do vídeo ali vai dar. Já tá bem longo, né? Então, assim, é uma coisa muito importante. Será que dá para fazer só esse quadrinho aqui? Vamos tentar? Então, vamos lá. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele não acusa, né? Ele convence. Então, tem um quadro aqui de comunicação, de como falar com o casal, né? Como você falar um com o outro, tá? Então, a acusação seria, o certo seria, eu me senti machucado com aquilo que você falou. Que aí eu vou estar passando para ele meu sentimento. Na acusação eu diz assim, você só se interessa por isso. Parece-me que você tem mais interesse em algo do que em fazer, né, assim, ou ser dessa maneira. É assim mesmo? Então veja a diferença de eu acusá-lo e dizer, você só interessa por carros, por exemplo. Ou então eu dizer, parece que você tem mais interesse em carro do que em mim. É assim mesmo? Olha como mudou a comunicação. Muda tudo, né? A forma de Na acusação eu diria, é óbvio que você só quer isso. Estou procurando entender quais seus propósitos com isso. Você pode me ajudar a entender? Olha a diferença quando eu digo eu estou isso vai ajudar a entender. Porque a gente não está entendendo o comportamento do outro, né? No espírito de acusação eu diria, o que você está dizendo é que... Você me corrige se estou errado. O que eu estou ouvindo? O que eu estou ouvindo é que... Não é? Ao invés de dizer, você tá dizendo isso? Não. Olha, eu não sei se eu estou errado, mas o que eu estou entendendo, o que eu estou ouvindo é isso. Aí a pessoa vai ter o direito de dizer, não é isso que eu quis dizer. Tá vendo a diferença? Você me faz sentir tão estúpido. Olha o espírito de acusação, né? A pessoa se sentindo mal. Ó. Você me faz sentir tão estúpido. Aí a pessoa falando corretamente, sabe? Tem vezes que eu me sinto tão estúpido. Quando a gente está conversando, eu me sinto assim. Aí você vai
conversar e a pessoa vai dizer para você. Você está acusando de... Aí, esse é a acusação. Agora, eu digo, eu estou me sentindo acusado. Uma coisa é dizer, você está me acusando. Outra coisa é dizer, eu estou me sentindo acusado. Isso mesmo que você queria, que eu me sentisse assim, né? Aqui diz assim, ó, você tem que mudar. Não é? É uma frase que é muito falada, né? Você tem que mudar. E na confissão é o quê? Essa situação está me preocupando. Você tem ideia de como nós podemos mudar? Como nós podemos resolver esse assunto juntos? Olha como é diferente. Você tem que mudar, não é? Você tem ideia de como a gente pode mudar isso? Né? Você não me entende. Não é uma frase comum. Você não me entende. Olha a frase certa. Eu não estou conseguindo me comunicar. Ao invés de falar, você não me entende. Olha, eu não estou conseguindo me comunicar com você. A outra frase de acusação. Você me ofendeu. Eu estou me sentindo ofendido. É diferente você falar, você me ofendeu. Você... Nossa, tudo aquilo que a gente conversou ontem, sabe que eu me senti ofendido? Você dá o direito da pessoa falar, é mesmo? Mas não foi essa a minha intenção. Ou pedir desculpa, né? O que você fez agora não, senhor, né? E aí? Quando você faz isso, eu sinto que não me ama. Olha a diferença. Né? O que você fez é prova de que você não me ama. Isso é acusação. Outra coisa é eu dizer, quando você faz isso, eu sinto como se você não me amasse. Olha como é diferente a acusação para a confissão. E o último aqui, você me deixa com raiva. Não posso dormir na mesma cama que você. E aí sai, vai para a sala, né? Vai para outro lugar. E aí? Você me deixa com raiva. Não posso dormir na mesma cama que você. Ah, esse aqui repetiu, né? É. Isso. Mas não é esse aqui, não. Então, na acusação, a pessoa diz, você me deixa com raiva. Não posso dormir na mesma cama que você. Na confissão, a gente pode dizer, eu me senti tão irado com tudo aquilo que aconteceu, né? Mas eu vou deitar com você. Eu vou deitar com você. Vamos conversar, vamos orar. Não deixa o sol se pôr sobre a nossa ira, né? Para que a gente possa não sair da cama, deixar o outro sozinho ali. Amém, gente? Então, que Deus possa abençoar. A gente está deixando essa aula de hoje aí para vocês. Vamos orar, filho. Pai, nós te louvamos e pedimos que o Senhor venha ressuscitar relacionamento. Amém, através Senhor, dessa palavra. em nome de Jesus. Que os casamentos, ó Deus vivo, sejam estáveis. Amém. Venham crescer. E que, ó Deus, cresça o amor, cresça a amizade. Amém, Jesus. E que, ó Deus vivo, as famílias sejam felizes. Amém, em Senhor. nome de Jesus. Pai. Amém. Glória a Deus. Nós abençoamos cada casal. Amém. Em nome de Jesus, tá? Amém. Nós estamos gerando 9 meses, gerando um novo casamento. Amém. Então, Deus abençoe. Deus abençoe. Fique querido. na paz, que Deus abençoe você.